Bom, pessoal, acho que estamos ao vivo agora, então. A gente vai dar início à palestra Como a Engenharia Física Impactou o CNPEM, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Queria dar boas-vindas a todos os presentes. Então, para quem não sabe, o CNPEM é uma organização social supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Ele é localizado em Campinas e possui 4 laboratórios de referências mundiais e abertos à comunidade científica e empresarial. Nessa palestra, quem vai ministrar é o André Pontes Barbosa Lima. Ele é graduado em Engenharia Física pela UFSCar. Ele possui uma pós-graduação em andamento em Engenharia Elétrica pela Unicamp. E desde 2013 ele atua como engenheiro no grupo de radiofrequência do CNPEM. E atualmente ele é coordenador de projetos do grupo de radiofrequência e eletromagnetismo do CNPEM. Eu gostaria de lembrar que ao longo da palestra vocês podem ir mandando perguntas através do chat, que no fim a gente vai abrir um tempinho para responder elas. A gente quer agradecer a presença de todo mundo e principalmente do André, e agora eu vou passar a palavra para ele. Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar falando do CNPEM e da engenharia física, e trazendo esse tema, né, como que a engenharia física impactou o CNPEM. Confesso que foi complicado pensar em como responder essa pergunta, né? O que eu vou tentar passar aqui na apresentação é mostrar projetos nos quais engenheiros físicos estiveram envolvidos no CNPEM nos últimos anos, e eu acho que vocês vão poder entender a importância da engenharia física para o CNPEM. E não tem como falar do CNPEM sem falar do Sirius, né? O Sirius tem sido o principal projeto de engenharia no CNPEM nos últimos 10 anos. Então, a minha ideia é fazer a apresentação introduzindo sobre o CNPEM, explicando o que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Como eu vou ter que comentar sobre o Sirius, que é esse grande projeto de engenharia, eu vou ter que explicar um pouco o que é a luz síncrotron, né? E o que são as fontes de luz síncrotron. Falar um pouco do Sirius, e eu acho que esse final aqui da apresentação, que é o principal, que é justamente mostrar uma pequena fração de projetos nos quais engenheiros físicos estiveram envolvidos no Sirius. Então, acho que a gente podemos começar aqui. Como a Maria comentou, né, o CNPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, ele é um complexo de laboratórios aberto para a comunidade científica e empresarial, que disponibiliza uma infraestrutura tecnológica de pesquisa de ponta, né, para que esses pesquisadores possam fazer suas medidas, suas análises, utilizando essa infraestrutura tecnológica. Não é muito comum no Brasil, mas em outros países, principalmente do hemisfério norte, é muito comum ter esses centros de pesquisa, né? Onde é mais vantajoso para o pesquisador ter um local onde ele encontra um leque de opções de equipamentos de pesquisa na qual ele pode utilizar. Então ele vai lá com a sua equipe, com o seu experimento e realiza nesse centro. Então você consegue atender uma comunidade muito maior de pesquisadores, né? Eu vou dar um exemplo aqui. No laboratório na qual eu fiz iniciação científica, na UFSCar, a gente tinha um microscópio eletrônico de varredura. Mas era um microscópio na qual o meu orientador ganhou a partir de um projeto FAPESP. Mas tinha outros grupos que gostariam, na UFSCar e em outras universidades, gostariam de poder utilizar esse equipamento para fazer suas medidas. Mas o equipamento, de certa forma, era do meu orientador, do pesquisador que conseguiu a verba para adquirir esse equipamento. Então, existia uma certa burocracia para outros pesquisadores utilizarem. O CNPEM surge para resolver esse tipo de problema, ou seja, a gente concentra esses equipamentos de pesquisa num centro e os pesquisadores vêm com suas equipes para fazer as medidas nesses laboratórios. O CNPEM ele é uma organização social, né, supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Então, sendo uma organização social, a gente não tem fim lucrativo e a gente presta conta para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, a gente tem um contrato de gestão com o Ministério, que ele disponibiliza a verba para a gente estar mantendo essa infraestrutura de pesquisa, e em contrapartida a gente presta esse serviço para a sociedade
de pesquisadores do Brasil. Então, o CNPEM ele pode receber pesquisadores de fora, né, externos, de universidades, pesquisadores acadêmicos, né, de outras instituições, e a gente também tem nossas linhas de pesquisas internas. A gente presta apoio para esses pesquisadores que vêm de fora, além de treinamento, educação, e a gente tem vários projetos de extensões também. O CNPEM ele é constituído por 4 grandes laboratórios. Eu vou falar um pouco de cada um. A gente tem primeiro o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, né? LNLS. E o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron ele foi o primeiro dos 4 laboratórios a surgir. Ele começou, não existia ainda CNPEM, surgiu o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron e depois foram agregando esses outros laboratórios, os outros 3 laboratórios, para se formar esse complexo que é o CNPEM. O Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, né, ele foi o primeiro laboratório do hemisfério sul a ter uma fonte de luz síncrotron. Depois eu vou explicar mais ou menos o que seria isso. E hoje ele é ainda o único laboratório da América Latina a ter esse tipo de equipamento. Ele oferece uma infraestrutura sofisticada para pesquisa, tanto para acadêmicos quanto para nível industrial, brasileiros ou estrangeiros. E hoje a gente conta com o Sirius, né, que é a nova fonte de luz síncrotron brasileira. O Sirius ele tem a capacidade para ter 40 linhas de luz, que é como se fossem os laboratórios que pode ter ao redor dessa máquina, sendo que 5 linhas de luz já está em processo de comissionamento, ou seja, já está funcionando e eles estão otimizando para poder abrir para a comunidade externa utilizar. E uma linha de luz já está funcionando, né, para pesquisador externo, e ela está relacionada com as pesquisas que estão acontecendo com o Covid-19. A gente tem um Laboratório Nacional de Biociência, LNBio, que foca mais na inovação de ponta com foco em biotecnologia, né? As principais atividades do LNBio estão relacionadas com desenvolvimento de medicamentos, de fármacos, então eles têm várias técnicas, né? Tanto de modelagem de bioinformática, bioensaios, para testar remédios e fármacos e novos tipos de drogas. Então esse é o foco principal do Laboratório Nacional de Biociência. A gente tem o Laboratório Nacional de Biorenováveis, que a principal função do laboratório é desenvolver tecnologia na área de combustíveis biorrenováveis, né, no qual a gente entra cana-de-açúcar ou as oleaginosas que dá para fabricar o biodiesel. E ele, então, tenta desenvolver tecnologia nessa área para promover independência do Brasil, independência tecnológica e que a gente reduza a utilização de combustíveis fósseis, né? E com isso os impactos ambientais. Eles atuam num leque grande dessa área de produção de biorrenováveis, né? Desde a parte de desenvolvimento de maquinário, então eles tentam desenvolver maquinários que degradam menos os solos, né? Então ser mais eficiente na lavoura e compactar menos o solo. No LNBR, eles têm toda uma infraestrutura de uma planta piloto, né, como se fosse uma refinaria de álcool, por exemplo, e eles conseguem, então, a partir de uma pesquisa de laboratório de bancada, você conseguir escalonar isso até nível industrial, ou seja, você validar até em nível de produção industrial. Além de outras técnicas de simulações de plantas, né, plantas virtuais de biorrefinarias, para testar todo o modelo de produção. E temos, por último, o Laboratório Nacional de Nanotecnologia, né? O LN Nano, ele surgiu como um spin-off do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que foi para agregar outras técnicas de caracterização de amostras de materiais, na qual não era possível fazer com a luz síncrotron, né? Então, ele comporta alguns tipos de microscópio, né? Por exemplo, microscópio eletrônico de varredura, de força atômica,
técnicas de microfabricação. E a ideia do LN Nano é nessa área de pesquisa de nanotecnologia, né, para você descobrir materiais inovadores, processo de fabricação desses materiais, e eles contam com parcerias de várias empresas, né, na qual eu coloquei aqui, por exemplo, a Petrobras. Tinha até uma linha de pesquisa que eles estavam desenvolvendo um tipo de solda muito mais resistente para utilizar em plataformas de petróleo, ou seja, um tipo de solda que você fazia debaixo d'água, né. Só para falar um pouco do campus do CNPEM, essa foto está desatualizada, como vocês podem ver aqui, o Sirius ainda estava em processo de construção, hoje o Sirius já é uma realidade, ele já está finalizado, está em processo de comissionamento. Então, só para mostrar um pouco do campus do CNPEM, a gente tem o LNLS, aqui seria a nossa antiga fonte de luz síncrotron, né, que a gente chama ela de UVX, na qual já foi desativada. Temos o LNBio, o LN Nano, aqui, como eu comentei, está a fonte de luz síncrotron antiga, brasileira, né, o UVX, e agora a gente tem o Sirius, e faltou eu mostrar aqui o LNBR. E só para vocês entenderem onde fica localizado o CNPEM, então ele está localizado em Campinas, no distrito de Barão Geraldo, e muito próximo da Unicamp. E isso é bacana porque a gente tem alunos da Unicamp que desenvolvem projetos no CNPEM, além de docentes e pesquisadores. E é legal ter esse tipo de proximidade com uma universidade tão importante quanto a Unicamp, né? Então, como eu comentei, eu vou querer abordar um pouco sobre os Sirius, principalmente para entrar nos projetos nos quais os engenheiros físicos estiverem envolvidos, né? Então, eu vou ter que explicar um pouco o que é a luz síncrotron. A luz síncrotron, a gente tem no espectro eletromagnético, né, um range de frequências, e a luz síncrotron, ela abrange um largo espectro, né, desse espectro eletromagnético. Então, aqui eu coloquei mais ou menos qual que é o espectro da luz síncrotron. Então, a luz síncrotron é uma luz de alto brilho, né, alta intensidade, num espectro bem largo de frequência. E, a partir dessa luz, você pode utilizar diversas técnicas de caracterização das suas amostras, né. Aqui eu comentei, coloquei algumas, como difração, né, seria difração de raio-x. Você pode utilizar espectroscopia de ultravioleta, de raio-x, cristalografia, imagem, tomografia. E para a gente produzir essa luz, a gente precisa de uma máquina que a gente chama de fonte de luz síncrotron, né? No caso aqui tem a imagem do nosso antigo acelerador de partículas, que era essa fonte de luz síncrotron, o VX. Então, uma fonte de luz síncrotron é como se fosse um grande microscópio. Você consegue realizar vários tipos de técnicas de caracterização da sua amostra com um único tipo de máquina, né? Então, acho que essa é a grande importância das fontes de luz síncrotron, né? Você tem um leque de opções de tipos de medidas e caracterizações que você pode fazer no mesmo laboratório, né? No mesmo ambiente. Só para explicar mais ou menos o funcionamento, então, o princípio físico, né? Como que a gente gera essa luz síncrotron? A luz síncrotron, ela é produzida quando partículas que têm carga em velocidade muito alta são desviadas por campo magnético, né? Então, se a gente tiver uma partícula, por exemplo, um elétron, com baixa velocidade, ao ser defletido por um campo magnético, ele vai emitir radiação de forma esférica, né? Porém, se esse elétron estiver acelerado numa velocidade altíssima, muito próximo da velocidade da luz, ao ser defletido por um campo magnético, ele vai produzir a radiação na forma de um feixe. A gente utiliza ímãs, né? A gente chama de dipolo,
são elétron-ímãs, para gerar o campo magnético que vai defletir esses elétrons para gerar essa luz. E tem um parâmetro muito importante da luz síncrona que a gente chama de brilho, que seria o fluxo, que é basicamente a quantidade de fótons que está sendo gerada, pelo ângulo, né? Ou seja, pela divergência dessa luz, né? E a partir dessa razão a gente determina o brilho. Então a gente sempre busca fontes de luz síncrona que tenha o maior brilho possível. Porque você vai conseguir mais energia, uma maior quantidade de fótons, num menor spot, né? Numa menor área. Então você vai conseguir analisar com muito mais detalhes a sua amostra, o seu material. Então, só para explicar de forma bem simples aqui como funciona, né? Então, para a gente produzir a luz síncrona, a gente precisa de um acelerador de partículas. E quando eu digo acelerador de partículas, normalmente as pessoas pensam num colisor, como é o caso do LHC, né? Que fica no CERN. Mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Só que lá eles aceleram partículas para colidir e você desvendar do que é feita a matéria daquelas partículas, né? E no nosso caso, a gente acelera partículas carregadas, no caso elétrons, para produzir essa radiação que, como eu comentei, é muito importante para a pesquisa. Então, a gente fala que num colisor, a pesquisa é feita dentro do acelerador, né? Você está colidindo as partículas lá e vendo do que elas são formadas. Numa fonte de luz síncrona, a pesquisa é feita fora do acelerador, ou seja, você utiliza a luz produzida pelo acelerador para fazer a sua pesquisa. Então, a gente tem um acelerador linear, é onde começa. No começo a gente tem um canhão de elétrons que vai produzir esses elétrons. Os elétrons são acelerados pelo acelerador linear. Depois, ao final do acelerador linear, eles são defletidos para o acelerador circular, né? Esses elétrons vão ficar rodando aqui no acelerador circular e toda vez que ele é defletido pelos ímãs, né, que a gente pode ver aqui, que são esses componentes em azul aqui, eles produzem a luz síncrona, né, que ela sai na tangente da trajetória do elétron, e aqui no final vai ter o laboratório, né, o pesquisador, onde ele vai colocar a sua amostra e fazer a análise que ele precisa. Eu coloquei um vídeo aqui para demonstrar, mas eu acho que vocês não vão conseguir captar o áudio dele, porque eu estou compartilhando a tela. Eu vou passar ele e eu tento explicando mais ou menos, apesar que o áudio é só uma música de fundo, assim, parece aquelas músicas de elevador. Então, aqui a gente tem o Sirius, né? Que ele é o maior projeto de engenharia científica já feito no país, já realizado no país. Então, como eu comentei no começo, a gente tem um canhão de elétrons, né? Que vai produzir o feixe de elétrons, que vai ser acelerado pelo acelerador linear. Então aqui a gente tem um acelerador linear. Opa, eu só dei pausa aqui, galera, porque eu acho que está com muita latência, né? Eu não sei se está dando para acompanhar. Alguém pode me dar o feedback, se está dando para acompanhar o vídeo ou se está complicado? Eu estou acompanhando lá na plataforma, está um pouquinho travado, mas está dando para ver até. Tá, eu não sei se vale a pena passar ele ou se dou seguimento. Eu acho que eu vou dar seguimento e... Tu pode, não sei se tu tem o link desse vídeo, mas tu pode mandar e depois a gente disponibiliza para o pessoal. Perfeito, eu acho que fica melhor. Eu posso passar o link da apresentação e aí eles conseguem ter acesso aos vídeos também. Certo. Tá certo. Então eu vou dar continuidade, pessoal, porque eu acho que ia ficar com muita latência e eu acho que vocês não iam conseguir aproveitar a experiência ali da mídia. Então, falando um pouco de aplicação, para a gente entender por que a luz síncrona é tão importante no meio científico, né? Então, dentro de um laboratório desse, que tem uma fonte de luz síncrona, você pode utilizar várias técnicas de caracterização. Então, por exemplo, você poderia usar raio-x para fazer uma tomografia de algum tipo de órgão. Aqui, no caso, tem uma imagem de um coração. A mesma técnica de raio-x, você poderia fazer uma microtomografia, né? Chegando em escala de micrômetros, então você conseguiria ver com muito mais detalhe o tecido daquele seu órgão. Dá para se usar técnicas de infravermelho, de nanoinfravermelho,
para você conseguir ainda ter uma resolução maior. Então aqui no caso a gente já está chegando em resoluções de 100 nanômetros. E além disso, a técnica de infravermelho consegue te dar informações da composição química do seu material. Utilizando fluorescência, né, nanofluorescência de raio-x, você consegue aumentar ainda mais a resolução. Então você poderia chegar na escala de 10 nanômetros. E também tem informações da composição química dos seus materiais. Pessoal, vocês estão me vendo ainda? Acho que deu algum pau aqui. Assim, a tua câmera caiu, mas a apresentação continua correndo. Tá, perfeito. Ossos do ofício da apresentação. Agora voltou a tua câmera. Tá, eu ouvi um estralo aqui no microfone e falei, o que será que aconteceu? Mas, beleza. Então, voltando, a gente continua com as técnicas. Você pode usar a técnica de espalhamento de raio-x, né, em ângulos pequenos. Então, dentro dessa sua célula, você poderia analisar, por exemplo, uma organela, chegando numa resolução de 1 nanômetro. Então, você já começa a ter definições da parede celular dessa organela. Depois, com técnicas de cristalografia, né, com espalhamento de raio-x, você poderia, a partir de uma proteína que tem na parede celular dessa organela que você está analisando, por exemplo, você poderia fazer um mapeamento atômico dela mesmo, né, um mapeamento da molécula dessa proteína, e chegando em escalas até de você mapear a composição atômica mesmo dessa molécula. Então aqui eu quis mostrar... Ixi, eu acho que vocês não estão... Eu acho que eu estou avançando aqui na tela, mas vocês não está sendo atualizada. Ainda está a mesma tela pra gente de métodos experimentais. Ai, Maria, eu tô achando que deu aquele mesmo problema que deu aquela hora. Tá. Então eu vou tirar rapidinho, depois tu tenta... Tá, você que tirou agora, né? Agora pode tentar compartilhar novamente. Isso já voltou a aparecer? Tá, apareceu, acho que deu certo aqui. Tá, então, eu acho que estava congelado para vocês, mas eu avancei, né? Então eu queria mostrar que você pode utilizar outras... Ixi, acho que deu o mesmo problema de novo, Maria. Não tem problema. O que será que está acontecendo, hein? Será que é melhor eu parar a compartilhação de vídeo? Eu não sei. Vamos ver se vai de novo. Acho que vocês estão vendo, né? Sim. Pode tentar passar para ver se... Agora está indo. Acho que está indo. Então, pessoal, só resumindo, então a gente tem uma gama de técnicas, né, que te garante resoluções maiores, e não só isso, mas outros tipos de informações do seu material, sobre a composição, sobre o tipo de estímulos que ele responde. Você poderia fazer uma medida acompanhando uma reação química, né, para ver como que é a evolução daquela reação. Então, passando por algumas aplicações, né, por exemplo, aqui eu tenho uma aplicação que foi realizada lá na fonte Luz 5 da Suíça, na qual eles fizeram um mapeamento de um chip de computador, né, para ver como que esse chip foi construído, e a partir desse mapeamento você consegue ver como que é o circuito desse chip, né? Porque a partir do momento que você constrói um chip de computador por várias técnicas, né, e aí tem técnica de litografia ótica, depois é muito difícil você fazer o contrário, né? A partir daquele chip de silício produzido, você mapear ele, né? Então aqui eu coloquei um vídeo, e eu não sei se vai ficar bom, mas acho que está dando para vocês verem, na qual foi feita tipo uma tomografia mesmo de como que foi a construção desse chip, né? Então você consegue mapear os contatos elétricos, os semicondutores, e a partir disso você consegue desvendar o circuito daquele chip, né? E o que de fato ele faz. Esse tipo de pesquisa está sendo muito importante agora, principalmente por questões de espionagem, né?
Às vezes... eu acho que deu pau. Voltamos, pessoal. Pedimos desculpa pelo imprevisto. E agora eu vou passar a palavra para o André. Oi, pessoal, desculpa aí pelo imprevisto. Então, dando continuidade aqui, então eu estava explicando sobre a fonte de luz síncrotron, né? Então, eu já passei explicando o que é a luz síncrotron. Então, é essa luz de alto brilho, né? De alta energia, com espectro, um grande espectro do range eletromagnético, né? Que vai desde o infravermelho até raio-x. Expliquei para a gente produzir essa luz, a gente precisa de partículas carregadas, né, em velocidades próximas da velocidade da luz, então a gente precisa de um acelerador de partícula, e quando essas partículas são defletidas, elas geram essa luz. E aí eu estava falando um pouco das aplicações, né, que a gente tem. Então aqui eu dei uma geral, como numa fonte de luz síncrotron, como você tem um range grande de tipos de técnicas que você pode utilizar para caracterizar a sua amostra. Falei dessa aplicação na qual eles fizeram uma tomografia mesmo, né, para identificar como que um chip de computador foi construído, e a partir disso você descobriu o circuito dele. Então eu falei que é um tipo de pesquisa em alta, assim, principalmente com questão de espionagem, né, eles querem ver se foi feita algum tipo de modificação no chip, na qual poderia estar escondendo informações ou roubando informações. Já passei pelo vídeo. Outro tipo de pesquisa, e essa foi realizada aqui no Brasil, né, foi uma parceria do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron e a Braskem, na qual eles desenvolveram um tipo de fibra mais resistente de polietileno, e esse tipo de fibra ele pode ser utilizado para a confecção de coletes à prova de bala e até cabos de ancoragem mais resistente, né, para plataforma de petróleo, por exemplo. Outra pesquisa interessante, essa foi feita nos Estados Unidos, na qual eles acompanharam a mudança de fase de uma bateria de íon lítio, né? Então, eles fizeram a tomografia, né, da reação acontecendo, né, da mudança de estado da bateria descarregada à bateria carregada. Esse tipo de estudo te possibilita entender como funcionam os mecanismos e você desenvolver materiais, né, ou baterias que sejam mais eficientes e que carreguem mais rápido, por exemplo. Uma técnica também interessante é você analisar a composição química dos seus materiais. Então, isso tem um apelo muito grande na parte de agropecuária, né? Então, você pode mapear o seu grão e descobrir a composição química, você pode desenvolver novos fertilizantes, né? E analisar a composição química, entender como funciona o processo biológico, né, nessa parte de agricultura. Aqui tem uma pesquisa que também foi feita aqui no Brasil, que é os danos causados pelo Zika vírus, né, no embrião. Então aqui a gente tem um vídeo mostrando, foi feita uma tomografia, né, de um embrião, e a partir da técnica de tomografia você pode ver a superfície do embrião e também ver a parte nervosa, né, a parte da coluna vertebral aqui. E a partir desse tipo de estudo, você consegue identificar as diferenças de um embrião normal, né, saudável, para um embrião com Zika vírus. Então, você dá para entender os danos que o Zika vírus causa no embrião, e a partir disso você tentar desenvolver fármacos, e, enfim, entender melhor como que o vírus funciona, né. Ainda sobre o Zika vírus, né, teve uma pesquisa também realizada aqui no Brasil, na nossa fonte de luz síncrotron, que identificou a rota do Zika vírus, né, no corpo humano, né. Então, basicamente, identificar como que o vírus entra nas nossas células, né, e, mais uma vez, a partir dessa descoberta, você pode pensar em meios para evitar que o Zika vírus consiga fazer isso. Então, desenvolvimento de fármacos, vacina. Essa pesquisa também foi realizada aqui no Brasil. Ela é muito interessante porque eles fizeram análise de células de neurônios, né, em pessoas que têm esquizofrenia, e eles identificaram que as pessoas com esquizofrenia tinham até 3 vezes maior a concentração de zinco em suas células, né, nervosas. E então foi um indício de uma mudança química mesmo, que a esquizofrenia causa, e a partir disso você pode começar a pensar em algum agente para tentar reverter esse tipo de quadro, né. Essa pesquisa aqui eu gosto de mencionar ela porque ela foi muito rápida do estágio de pesquisa até o mercado, né. E ela foi realizada no Japão, no acelerador
Springate, na qual eles fizeram a caracterização da borracha nas quais são produzidos os pneus, né? E eles identificaram que a sílica presente na borracha, se você melhora seu método de fabricação e distribui melhor a ligação, a sílica no seu material, você consegue desenvolver uma borracha muito mais resistente, né, de maior duração, e além de o pneu com esse novo tipo de borracha, ele teria uma redução, né, no tempo de freada muito maior, né, que teve um ganho de 27%, além de uma diminuição de 22% no arrasto, né. Eu passei rápido aqui, mas era para vocês terem uma noção da quantidade de pesquisa que dá para se fazer numa fonte de luz síncrotron, e para dar uma visão da importância desse tipo de máquina, né, científica para uma nação, né. Então, se o Brasil quer assumir o pioneirismo, né, nas suas pesquisas, a gente precisa ter essas técnicas aqui dentro para que os pesquisadores utilizem elas e consigam desvendar melhor a sua matéria, o seu material, e assim fazer materiais melhores, desenvolver novos medicamentos e fármacos, enfim. Falando um pouco de fontes de luz síncrono pelo mundo, a gente tem cerca de 60 máquinas, né? Esse mapa aqui está um pouco desatualizado. Por exemplo, o Sirius que está aqui, ele já não estaria mais em construção, né? Ele já está operando e está em fase de comissionamento. E o nosso acelerador antigo, né, o UVX, ele já foi desativado em meados do ano passado. Mostrar alguns dessas máquinas, né, a gente tem, no caso dos Estados Unidos, o NSLS-2. Eu estive lá no final do ano passado, participei de um congresso lá nos Estados Unidos, depois fui visitar o NSLS-2. O Diamond na Inglaterra, temos o ALBA na Espanha, o SSRF na China, em Xangai. Também estive lá, eu fiquei 5 meses atuando no síncrotron chinês. E agora a gente tem o Sirius, né? E é legal desse mapa mostrar que o Sirius, no caso a gente tem também aqui o Max 4, que seria o acelerador da Suécia, e também a gente tem o acelerador europeu, que passou por um upgrade, que são aceleradores de 4ª geração, e depois a gente pode explicar melhor o que seria essa nova geração de aceleradores, de fontes de luz síncrona. Aqui é uma reportagem antiga, de 2013, que saiu na Nature, uma publicação que saiu na Nature, falando desses aceleradores que seriam de 4ª geração, né? Então, o Sirius já está construído, já está operando, a gente está em fase de comissionamento. O Max 4 também já está operando. O ESRF, eles estão em fase de comissionamento, também já está operando. No caso deles, foi muito mais rápido esse desenvolvimento para a 4ª geração, porque foi um upgrade, né? Eles passaram da 3ª geração para a 4ª geração, eles fizeram um upgrade na máquina deles. E o Springate também está em fase de upgrade, né? Ainda não está operando como um acelerador de 4ª geração, uma fonte de luz síncrona de 4ª geração. Só um gráfico que eu gosto de colocar, né, para vocês verem a evolução ao longo do ano, dos anos, né, nessa área de fontes de luz síncrona, né. Então, um parâmetro muito importante para essa máquina é o brilho, né. Então, a gente vê a evolução, né, e aqui está o Sirius na 4ª geração. O nosso acelerador antigo, né, que foi desativado no passado, o VX, ele era uma máquina de 2ª geração. E só para comparar com a lei de Moore, né, que te diz como que é a evolução, né, uma previsão da evolução da quantidade de transistor num chip, né, a gente vê que a evolução, normalmente, de fontes de luz síncrona é num ritmo muito mais acelerado do que, por exemplo, na quantidade de transistor num chip, né. Eu acho que isso aqui mostra mais ou menos a importância desse tipo de máquina, né, e como os países se preocupam em fazerem melhorias nas suas máquinas, ou estarem sempre na fronteira de tecnologia dessas máquinas, porque, como eu mostrei nas aplicações, te possibilita um range muito grande de aplicações e te traz importância científica, né, nas suas descobertas e nos tipos de técnicas que você vai poder ter no seu país para desenvolvimento de novos materiais, remédios, enfim. Então, beleza, eu falei sobre a luz síncrotron e as fontes de luz síncrotron, vou falar um pouco do Sirius, né? Então, o Sirius, ele foi construído
para ser uma máquina de quarta geração. E como eu mostrei naquele gráfico anterior, quarta geração é uma máquina que tem um brilho maior, mas não só isso, a gente fala que é uma máquina de baixa emitância, que seria a luz produzida, ela é muito mais pontual, né? Ela é muito mais fina. Depois eu vou explicar um pouco mais de detalhes sobre esses parâmetros. O Sirius ele foi o maior e mais complexa infraestrutura projetada no Brasil, né? Científica projetada no Brasil. Coloca o Brasil na liderança mundial de gerações de luz síncrotron e permite que o país, né, compita seja competitivo, né, nas soluções dos seus próprios desafios. Alguns parâmetros do Sirius, então, é uma máquina um acelerador de 3 GeV, a emitância na qual eu comentei, que é um parâmetro importante, a do Sirius é de 0,28 nanômetros radiano. Aqui tem a área do prédio do Sirius, isso aqui deve dar mais ou menos, um pouco menos que a metade da área construída do Maracanã. É engraçado que até o pessoal que passava do lado ali do terreno do Sirius, eles não sabiam o que era exatamente aquela obra, e muitas pessoas achavam que era um estádio de futebol que estava sendo construído, que era o estádio, como é em Campinas, né, que era da Ponte Preta ou do Guarani. Algumas características de uma boa fonte de luz síncrotron, né? Então, a gente precisa de um fluxo de alta intensidade e alta energia. Então, seria os fótons que são produzidos por essa luz de alta energia e uma quantidade considerável de fótons, né? Então, de alta intensidade. A luz ela tem que ter um spot muito pequeno, então uma fonte muito bem colimada para você pegar com mais detalhes a sua amostra. Então a gente não quer uma luz difusa, né? A gente quer como se fosse um laser mesmo. E uma alta estabilidade. Então, um parâmetro importante que eu comentei já é o brilho, né? Que ela está correlacionada com o fluxo, ou seja, a quantidade de fótons que produz, e a emitância, ou seja, quão concentrado estão esses fótons, né? Então a gente quer uma luz bem fina, bem concentrada. Então, qual que é a vantagem da emitância, uma máquina de baixa emitância, né? Que no caso do Sirius seria de 0,28. Essa imagem aqui ela está desatualizada, então aqui não seria LNLS hoje, né? Essa aqui é a nossa máquina antiga, que já está desativada. Então, hoje, o Brasil, sim, o Sirius já está operando, né? Então, uma máquina, só para fazer um comparativo, uma máquina de baixa emitância te traz muito mais poder de focalização, ou seja, muito mais resolução. E no caso a energia, né, uma máquina de alta energia, você consegue em fótons com maior energia, que vão ser produzidos, e você consegue um poder de penetração muito maior na sua matéria. Então, se você quer investigar mais a fundo o seu material, você precisa de fótons de alta energia. Então, essa é a vantagem de uma máquina de alta energia. Então, só um paralelo, né, um comparativo do VX, que era o acelerador antigo, a fonte de luz síncrotron antiga, brasileira, e o Sirius. Então, aqui só para ilustrar a diferença do tamanho do feixe de fótons, né? Então, em amarelo, a gente tem a imagem do feixe de fótons do VX, do acelerador antigo, e agora do Sirius, né? E só o spot, então, o tamanho desse feixe, né, de luz, ele tem o diâmetro mais ou menos de um fio de cabelo. Isso te traz várias vantagens, né? Então, você tem um ganho de resolução muito maior, então você passa de algumas unidades de microns, né, de dezenas de microns para dezenas de nano. Então, você tem um ganho de resolução na ordem de 1000 vezes. E também em tempo, né, pelo fato de ter um feixe de luz muito menor, você consegue reduzir o seu experimento, então, na ordem de 10 vezes mais rápido, 10.000 vezes mais rápido, né? Então, em aceleradores de terceira geração, que seriam os aceleradores que estão numa geração anterior ao Sirius, dependendo do tipo de experimento, você poderia demorar 1 hora, e no caso do Sirius, por ter muito mais brilho, né, muito mais fluxo, muito mais fótons sendo produzido, esse mesmo experimento poderia durar em torno de 1 segundo. Então, a gente vai conseguir fazer medidas no estado da arte mesmo. Só para mostrar mais ou menos como que é o prédio do Sirius, então a gente tem
os laboratórios de apoio, né, onde vão ter os laboratórios químicos. A gente tem o túnel, que é essa estrutura azul aqui, que é onde fica, dentro do túnel ficam os aceleradores, né, de elétrons. As linhas de luz, por onde a luz sai do acelerador e vai até a estação experimental, está representada aqui com essas linhas em vermelho. E aqui a gente tem um hall experimental, onde vão ficar os laboratórios, né? Então, ao final de cada linha de luz, a gente tem um laboratório fazendo sua pesquisa. Então, o Sirius comporta mais ou menos 40 linhas de luz, né? Então, poderiam ter mais de 40 tipos de pesquisas sendo realizadas simultaneamente. Só voltando aqui antes, comparando, então, o Sirius com outros aceleradores, outras fontes de luz síncrotron, né, que tem pelo mundo. Então, aquele parâmetro que eu falei que é a emitância, que é muito importante, e é esse parâmetro que coloca o Sirius na 4ª geração de fontes de luz síncrotron. Então, a gente quer que esse número seja o menor possível, né? Então, se a gente comparar com o nosso antigo acelerador, a gente vê que é bem discrepante, né, a diferença. E também com outros aceleradores, né, outras fontes de luz síncrotron, por exemplo, a francesa, a inglesa e a de Xangai, a gente está em ordem de grandeza menor. E isso coloca o Sirius, por exemplo, numa máquina de 4ª geração, sendo que essas outras máquinas aqui são de 3ª geração. Esse gráfico aqui é interessante também para ver essa questão da emitância, né? Então, a gente vê a comparação da circunferência do acelerador com a emitância. Então, a ideia é você conseguir a menor emitância possível com a menor circunferência de acelerador, né? Porque se você aumenta a área do seu acelerador, fica mais fácil você conseguir uma emitância menor. Então, a gente vê aqui o Sirius, né? Aqui está desatualizado também, porque ele está em construção, mas o Sirius já é uma realidade, já está operando. A gente tem o Max 4, também, que é um acelerador da Suécia, também de 4ª geração. E o ESRF, né, que foi um upgrade que eles fizeram, que também é uma máquina de 4ª geração, que eles estão em comissionamento. Se a gente for ver, o ESRF, eles conseguem uma emitância menor do que o Sirius, mas eles têm uma circunferência muito maior que o Sirius. Tá, e assim, construir uma máquina como essa foi muito desafiador. Porque construir uma máquina que você acelera elétrons próximo da velocidade da luz, que eles têm que manter uma estabilidade para manter essa emitância, né? Ou seja, eles estarem bem compactos para produzir essa luz com alto brilho, foi muito desafiador para a engenharia nacional. E eu acho que aqui é o gancho que eu vou depois falar da engenharia física, né? O quão foi importante esse tipo de projeto para a engenharia física e o quanto a engenharia física foi importante para esse projeto. Muitos dos sistemas desenvolvidos para o Sirius não existiam na indústria, né? A gente não conseguia, por exemplo, a resolução, a precisão que a gente precisava para extrair esses números, todo esse potencial que o Sirius ia promover. Então, toda a parte do desenvolvimento, boa parte do desenvolvimento foi feita pelos engenheiros do CNPEM, e a gente sempre teve o cuidado, né, e a preocupação de que esse know-how adquirido fosse passado para a indústria nacional. Então, a gente fechou colaborações com várias empresas nacionais, aqui eu coloquei algumas, para que esse conhecimento adquirido nessa parte de engenharia fosse passado para a indústria e continuasse no Brasil, além do retorno financeiro, né, investido no Sirius, continuasse dentro do país. Destaque na mídia, já fazem alguns anos que sai bastante matéria sobre o CNPEM e sobre o Sirius. Aqui eu coloquei 2 sobre coronavírus, né? Então, tinha uma linha de pesquisa acontecendo no CNPEM, testando remédios para coronavírus, ou seja, eram fármacos que já existem, eles estavam vendo qual que era a eficiência, né, desses medicamentos no combate ao coronavírus. E aqui tem uma outra reportagem na qual a gente, mesmo nesse período de quarentena e pandemia, a gente se esforçou ao máximo para tentar concluir as construções dos laboratórios do Sirius, né, das linhas de luz, para começar a fazer pesquisa com coronavírus.
E aqui uma outra reportagem de quando a gente fez a primeira imagem com Sirius, né? Isso foi no final do ano passado. Aqui tem, no caso, uma análise de uma rocha, né? E aqui de um coração de um camundongo, né? A gente tem essa tomografia de um coração. Tá certo, pessoal. Eu acho que agora eu vou falar sobre a engenharia física, a importância da engenharia física para o CNPEM, né? O CNPEM, ele conta com um quadro de funcionários CLT, né, contratados, carteira assinada, em torno mais ou menos de 600 colaboradores. E atualmente a gente tem aproximadamente um pouco mais que 30 engenheiros físicos atuando no CNPEM nas diversas áreas de atuação do centro. E aí fica a pergunta, né? Como a engenharia física impactou o CNPEM? É meio complicado responder essa pergunta, né? Eu fiquei pensando ao longo, quando eu estava preparando a apresentação, como responder essa questão, essa pergunta, e eu achei melhor mostrar para vocês alguns projetos na quais os engenheiros físicos estiveram envolvidos, principalmente no Sirius, né? Na verdade, todos os projetos que eu vou abordar aqui estão correlacionados com o Sirius, porque nos últimos 10 anos o Sirius foi o maior projeto de engenharia dentro do CNPEM. Então, eu separei alguns projetos e vale ressaltar que esses projetos é apenas uma pequena fração da quantidade de projetos que engenheiros físicos estiveram envolvidos dentro do CNPEM. Bem, primeiro eu vou falar então das simulações e cálculos, né? A gente tem um grupo de física de aceleradores, atualmente tem 2 engenheiros físicos nesse grupo, que tem o Murilo e o Fernando, ambos de São Carlos. Esse grupo, ele é responsável principalmente por calcular os parâmetros do Sirius, né? Então, eles desenvolveram algoritmos de simulação e para passar depois para os grupos de engenharia quais que eram os parâmetros que eles precisavam ter para chegar nessa máquina na qual a gente estava querendo projetar, né? Então, aqui eu coloquei de novo a tabela com alguns parâmetros do Sirius, né? Então, foi a partir da otimização do pessoal de física de aceleradores, né? Definindo quais que eram os ímãs e as posições dos ímãs que a gente iria utilizar no acelerador, a força desses ímãs, os desvios permitidos, né? Tanto em posição quanto desvio no campo magnético dos ímãs. Enfim, aqui um exemplo, então, de alguma dessas curvas que eles levantam, né, que tem a ver mais ou menos com a ótica, né, a gente chama de ótica, mas são essa parte do campo magnético interagindo com o feixe de elétrons, né. Então, só para ilustrar aqui. E o pessoal de física de aceleradores também, eles foram muito importantes para a gente projetar os Sirius para ter uma emissão de luz síncrotron com a máxima fração de radiação coerente, né? E eu vou tentar explicar mais ou menos o que é isso. Mas antes disso, só para, então, explicar, a gente tem, isso aqui é ilustrativo, né? A gente tem um acelerador de partículas, onde os elétrons estão circulando, né? Um acelerador circular. E quando esse feixe de elétrons passa por alguns equipamentos, né, que fazem com que ele chacoalhe, ele produz a luz síncrotron, né? Esse equipamento a gente chama de ondulador. Então, é como se fossem campos magnéticos alternados, né? Então, você tem ímãs aqui, e quando o seu feixe de elétrons passa por esse ímã, ele chacoalha e produz a luz, né? Então, é dessa forma que a gente produz a luz síncrotron. E o pessoal de física de aceleradores, eles fizeram um estudo para otimizar a planta magnética do Sirius, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o tamanho do feixe de elétrons que vai ter dentro do acelerador e a divergência, né? E aqui, por exemplo, a gente sabia qual que era o comprimento desse equipamento que iria produzir a luz, né? A luz síncrotron. E a gente tem também do fóton, a gente tem também o comprimento o tamanho do fóton, né, do feixe de luz, e a divergência do feixe de luz. E otimizando a planta magnética, a rede magnética do Sirius, eles conseguiram fazer o casamento entre o tamanho do feixe de elétrons e o tamanho do feixe de luz
de tal forma que boa parte da fração da luz produzida pelos cílios é uma radiação coerente. E isso te possibilita gerar uma luz com maior brilho. Maior brilho, com maior quantidade de fótons, né? Então, esse foi um estudo do pessoal de física de aceleradores, uma otimização que eles fizeram. Falar um pouco agora do projeto dos ímãs, né? Então, o pessoal de física de aceleradores otimiza a planta e eles passam essas especificações para os outros grupos de engenharias para eles produzirem os equipamentos, né? No grupo de ímãs, a gente tem 2 engenheiras físicas atuando lá. Tem a Luana, né, da UFSCar, turma de 2010, e tem a Fernanda, que é da Unicamp, 2013, né? Então, o pessoal de ímãs, então, eles foram responsáveis, né, por desenvolver todos os ímãs que teriam no acelerador dos Sirius. Então, aqui eu coloquei mais ou menos o design mecânico, né, e a simulação magnética. Só para vocês terem noção, então aqui são os ímãs já, no caso, essa imagem aqui instalado no acelerador, aqui é no acelerador do booster, né, que é o primeiro acelerador circular, e depois aqui o acelerador principal, né, que nessa imagem estava sendo ainda montado, né. Então, nos ímãs a gente tem dipolos, aqui é a quantidade mais ou menos de ímãs que tem nos Sirius. O dipolo é esse ímã aqui, que nessa imagem está representado pelos esses componentes em azul. O dipolo, a principal função dele é defletir o feixe de elétrons para ele fechar a circunferência, né? Então, é ele que faz o feixe de elétrons fazer a curva no acelerador. Uma inovação também do Sirius foi usar dipolos com ímã permanente, super band, né? Que ele tem um campo magnético muito intenso, na ordem de 3,2 Tesla, e o feixe de elétrons, ao passar por esse tipo de dipolo, também vai produzir luz síncrona, né? Então, a gente pode, não só por aqueles equipamentos que eu mostrei anteriormente, que faz o feixe chacoalhar para gerar luz, mas esses tipos de dipolo também geram luz síncrona para ser utilizado na pesquisa. Aqui a gente tem outro tipo de ímãs, né, que a gente tem os sextopolos, os quadrupolos, que eles têm mais a função de forma resumida, focalizar o feixe de elétrons, né. O feixe de elétrons tende a divergir dentro da máquina, né, e aí esses ímãs fazem com que eles convirjam novamente. A quantidade é muito grande de ímãs que precisavam ser produzidos, né. Então, todo o desenvolvimento foi feito pelo pessoal do grupo de ímãs, mas a produção foi com uma parceria com a WEG, né, uma indústria nacional. Eles são conhecidos na parte de motores elétricos, e eles tiveram que desenvolver toda uma linha de produção para os Sirius, né, para a produção desses ímãs. Ondulador delta. Então, para produzir a luz, né, no acelerador, a gente utiliza esses tipos de equipamento que a gente chama de ondulador. Esses onduladores eles foram projetados pelo grupo do Projetos Mecânico, na qual a gente tem 2 engenheiros físicos atuando lá, né? A gente tem o Flávio, que é o líder do grupo. O Flávio, ele foi o primeiro engenheiro físico do CNPEM. A gente tem o Pedro, também atuando no grupo. Então, aqui tem um desenho do projeto desse ondulador delta. E aqui tem um protótipo, né, qual eles estavam testando em bancada. E só para mostrar novamente, o ondulador, então... Opa, deixa eu voltar. O ondulador, ele é responsável por fazer o feixe de elétrons chacoalhar, né, e gerar a luz síncrona, né. Dá play novamente. Então, aqui é o feixe de elétrons passando por esse equipamento, né, gerando essa oscilação e produzindo a luz síncrona. Aqui, o que foi esse projeto do ondulador delta, né? É que o pessoal projetou um ondulador na qual que ele se movimenta, né? Então, dependendo da posição dos seus ímãs do ondulador, você consegue produzir a luz com polarização diferente, né?
Então você consegue produzir luz com polarização circular, com polarização na vertical, na horizontal. Então, dependendo do tipo de experimento que você quer fazer, do tipo de amostra que você quer analisar, um tipo de polarização é interessante. Então, o legal desse tipo de ondulador é que você tem essa flexibilidade de mudar a polarização da luz que está sendo produzida. E aqui a gente tem uma imagem de quando eles estavam testando o protótipo desse ondulador, né? Então, aqui vocês estão vendo o equipamento, né? E o movimento dos seus cassetes, né? Para poder brincar com essa questão da polarização da luz, né? E a produção desse ondulador foi por uma empresa nacional também, a Toyomatic, né? Eles que produziram o ondulador. Aqui eu gosto de sempre colocar como os projetos desenvolvidos no Sirius foi passado esse know-how, né, e até a produção para a indústria nacional. O projeto dos amplificadores de radiofrequência, né? No grupo de radiofrequência, a gente tem 2 engenheiros físicos atuando, né? No caso, eu e o Mark. O Mark, há 2 anos atrás, ele era estagiário, ele entrou como estagiário no grupo, eu orientei o Mark, e o Mark, desde o começo do estágio, o projeto dele foi na parte de amplificadores de radiofrequência. Para eu comentar um pouco sobre esse projeto, eu só vou tentar explicar de forma resumida o que é o sistema de radiofrequência num acelerador de partículas, com o Sirius. Então, no acelerador, a gente tem essas estruturas aqui, que a gente chama de cavidade ressonante de radiofrequência, né? Que basicamente a gente aplica um sinal de radiofrequência, sinal eletromagnético, né? Nessa estrutura, e ela armazena essa onda eletromagnética ali dentro, né? Então, ela ressoa na frequência dessa onda eletromagnética, e a partir do momento que o feixe de elétrons passa por essa estrutura, ele recebe a aceleração do campo elétrico dessa onda, né? Então, eu sempre gosto de fazer analogia num acelerador tipo fonte de luz síncrono, né? Os elétrons ou a partícula carregada, são acelerados por uma onda eletromagnética, né? É como se os elétrons estivessem surfando numa onda eletromagnética, né? Então, você tem ali a onda de radiofrequência, né? Impulsionando esses elétrons. Então, o sistema de radiofrequência no acelerador de partículas tipo Sirius, ele serve para acelerar os elétrons e também para repor a energia que esses elétrons perdem ao emitir a radiação síncrona, né? Então, a gente tem que alimentar essas estruturas com um sinal de radiofrequência, no caso do Sirius é um sinal de 500 MHz, um sinal em altíssima potência, né, altíssima energia. Então, a gente gera esse sinal de alta potência, né, com amplificadores de radiofrequência, né. Então, aqui a gente tem a imagem, no caso sou eu fazendo uma montagem, esse daqui é o Rui, que é o meu gestor, ele é o líder do grupo de radiofrequência e diretor do grupo de eletromagnetismo. Então, o que a gente faz a gente tem vários amplificadores de radiofrequência, dá para ter uma noção por essas caixinhas aqui, né, empilhado nessa torre, e aí a combinação da amplificação de todos esses amplificadores gera o sinal com potência final que a gente precisa para alimentar uma estrutura como essa. Uma torre amplificadora como essa, ela tem uma potência nominal, assim, de saída, né, de 70 kW, com um sinal de 500 MHz, né? Então, um sinal de alta frequência com essa potência. E no caso de uma torre como essa, a gente combina 133 módulos amplificadores como esse, né? Aqui, para vocês terem uma noção da evolução desses módulos de amplificadores de radiofrequência, né? É interessante falar que nesses tipos de aceleradores, eles utilizavam antes amplificadores valvulados, né? Então, eram válvulas Klystron, que a gente chama, e foi uma colaboração, uma parceria com o laboratório francês Soleil e o nosso laboratório, que começou mais ou menos em 2007, para desenvolver a tecnologia
de amplificadores com transistor, né? Ao invés de válvula, então usar transistor, estado sólido, para gerar potência de radiofrequência para o acelerador de partículas, né? Essa colaboração começou em 2007 e em 2010 a gente instalou os amplificadores de radiofrequência de estado sólido, né? Então, com esses módulos transistorizados, no nosso acelerador antigo, no VX, né? Então, o Brasil foi o segundo laboratório do mundo a utilizar esse tipo de tecnologia, né? Para esse propósito, que era gerar esse sinal de radiofrequência para os aceleradores principais, né? Do acelerador de partículas. Então, aqui tem a evolução, né, da potência que cada módulo foi ganhando ao longo dos anos, né, com evolução da tecnologia, principalmente do transistor, que tem nesse módulo. E o Mark, ele entrou no grupo, o projeto de estágio dele há 2 anos atrás, né, em 2018, foi retomar o estudo com esses módulos de amplificação de radiofrequência, para a gente desenvolver um novo módulo que produz uma potência maior e tenha uma eficiência melhor. Então, o Mark já está atuando nesse projeto já fazem uns 2 anos. E aqui é legal mostrar que o projeto passou por estágio de simulação, design, protótipo, e aqui a gente tem os resultados. A gente ainda está em estágio de prototipagem, né? E é legal ver do resultado que esse módulo amplificador que está sendo desenvolvido pelo Mark, ele tem um ganho maior. Então, se a gente for comparar a curva em azul aqui, deixa eu só me situar aqui. Perfeito, né? Esse aqui seria o ganho do módulo que a gente utiliza atualmente, que é um módulo que é produzido por uma empresa chinesa, BBF. Então, ele comparou o protótipo que ele desenvolveu com esse módulo que a gente tem funcionando hoje no Sirius, mas a nossa ideia é fazer para os novos amplificadores um design nosso, né, um amplificador nosso. Então, ele conseguiu um ganho maior, né, e ele está caminhando para melhorar a eficiência. Então, se a gente for ver já atuando num ganho maior do que o módulo antigo, a gente já consegue ter uma eficiência melhor. Então, só mostrando aqui uma ilustração da simulação que o Mark está fazendo com esses módulos. E é sempre bacana mostrar como que, num projeto desse de engenharia, como todas as etapas são importantes, né? Então, desde a parte de você entender o seu projeto, entender os desafios do projeto, fazer as simulações e as análises necessárias, fazer o design do projeto, prototipagem e validação. Falar um outro projeto que foi desafiador, que foi o projeto dos monocromador de duplo cristal, do Sirius. Então, assim, como eu comentei, o Sirius é para ser uma máquina de baixíssima emitância, ou seja, o feixe de elétrons muito pequeno, e a luz que vai ser produzida, então, também vai ser com um spot muito pequeno. Depois que essa luz é produzida, a gente tem diversos tipos de equipamentos, como espelhos e cristais, para a gente desviar ou colimar essa luz, e também para selecionar o comprimento de onda que a gente quer da luz, dependendo do experimento. Então, tem toda uma engenharia de equipamentos para essa parte da ótica das linhas de luz, né, do Sirius. E como a gente está fazendo um acelerador para produzir uma luz no estado da arte, ou seja, uma luz muito pequena, esses equipamentos que vão selecionar o feixe de luz, a frequência, né, a cor dessa luz, e os espelhos, eles têm que ter uma precisão muito alta, porque não adianta nada você produzir uma luz que lá na fonte, no acelerador, ela tem todas essas características de ser bem colimada, de alta intensidade, sendo que até chegar na amostra, por causa das suas variações mecânicas, temperatura, você acaba gerando uma luz mais difusa, né? Então, esse aqui foi o projeto do monocromador, que o Renan, engenheiro físico, esteve envolvido. Só para vocês terem noção, então, é um monocromador de duplo cristal, né? Então, a gente tem 2 cristais. Aqui é para explicar mais ou menos o princípio de funcionamento. Então, a luz que está sendo gerada
ela vai sofrer difração no primeiro cristal e no segundo cristal, e dependendo do ângulo de posicionamento desses cristais, você seleciona o feixe de luz do seu interesse, né? Só que o problema aqui é que você precisa de um paralelismo entre os dois cristais muito bom, porque qualquer desvio, e quando eu digo desvio é até trepidação mesmo, né, vibração, você já vai gerar uma luz que vai estar chacoalhando e você perde toda aquela qualidade da luz estável que tinha no começo da sua fonte, né? Então, por exemplo, né, da posição que é gerado a luz até a posição onde vai estar esses cristais do monocromador, se a gente tiver um comprimento de L, né, que no caso o L está de 30 metros, que é mais ou menos o comprimento que tem nos Sirius, né, a partir do momento que é gerada a luz até a posição onde vai estar localizado o monocromador, e a gente quer que o desvio, né, que atinja a amostra seja na ordem de 0,5 microns, ou seja, 10% do tamanho da fonte, a gente precisa que esse paralelismo, né, esse desvio de ângulo entre os dois cristais, seja na ordem de 10 nanoradianos. Só para vocês terem noção da precisão que seria isso, com essa precisão, né, de 10 nanoradianos, se a gente tivesse um laser com um feixe saindo aqui de Campinas até um alvo que estivesse em Santarém, no Pará, com esse desvio, né, que de pico a pico seria menor que 100 nanoradianos, o desvio que você teria na posição desse feixe lá em Santarém seria na ordem de 150 milímetros, né? Então, fazendo também uma analogia aqui, se para uma distância, né, do monocromador da fonte que está gerando a luz de 100 milímetros, né, com esse desvio de 10 nanoradianos, você teria uma variação da posição dessa luz no seu alvo, né, com essa distância, de um nanômetro, né? E um nanômetro é basicamente a distância, né, o comprimento de 3 células unitárias de um cristal de diamante. O que eu quero mostrar aqui é a dificuldade de fazer um equipamento que precisa ter esse nível de precisão. Uma coisa que o Renan sempre gosta de colocar, né, é que o projeto desse monocromador de duplo cristal, ele passou por todas as etapas também de projeto, e o Renan ele sempre tenta adotar uma metodologia de engenharia preditiva, ou seja, ele tenta prever tudo que vai influenciar, no caso do equipamento que você quer desenvolver. Então, variações térmicas, vibrações do solo, os cristais serem aquecidos, por exemplo, ao ser atingido pelo feixe de luz, aperto dos parafusos. Então, eles tentam avaliar tudo que engloba o projeto e validar tudo antes de construir. Então, tem muito trabalho de simulação, de cálculo numérico, de cálculos analíticos, e aqui mostra mais ou menos todo o desenvolvimento do projeto. Esse projeto, ele foi muito inovador. O Renan, ele até comenta que teve um congresso na qual ele foi participar, que antes dele abrir o pôster, as pessoas já estavam tentando olhar no canudo, né, sobre as informações desse projeto, porque ele conseguiu numa ordem de mais ou menos de 100 vezes uma precisão maior do que o melhor monocromador que existia no mercado. E aqui eu coloquei essa imagem para vocês verem a diversidade, né, o grande leque de engenharias envolvidas num projeto desse tipo, né, o leque de conhecimento exigido. Então, a gente tem desde a parte mecânica, mecatrônica, de eletrônica, parte térmica, porque esse monocromador ele é refrigerado a nitrogênio líquido. Essa peça vai ficar em vácuo, então você tem toda a parte de engenharia de vácuo.
materiais. Então eu queria mostrar como é importante um engenheiro generalista, né, atuando num projeto desse tipo, um projeto de fronteira, né, no estado da arte, que aborda tantas áreas de diversas engenharias. Tá, outro grupo, tem um grupo de ótica, né, que temos 5 engenheiros físicos no grupo, eu acho que deve ser o grupo com a maior concentração de engenheiros físicos do CNPEM. O Bernd, no caso, ele é o gestor desse grupo, ele é o líder do grupo, ele fez engenharia física na Alemanha, na turma de 95, e o grupo de ótica é responsável por especificar os espelhos que vão ser utilizados nas linhas de luz dos cílios, né? Então, tem diversos tipos de espelhos, né? Os espelhos são feitos com cristais, né, de silício, são blocos cristalinos, e dependendo do formato do espelho, né, tem a sua aplicação, se é focalizar o feixe de luz, se é desviar o feixe. E da mesma ordem do monocromador, a gente tem aqui também os desafios de precisão, tanto na fabricação dos espelhos, quanto na movimentação desses espelhos, para ter toda a resolução que a gente precisa nos cílios. Então aqui depois os espelhos eles são fabricados no Japão, então o pessoal de ótica eles especificam a geometria do espelho. Quando a gente recebe esses espelhos, eles são caracterizados numa bancada de metrologia ótica. Então aqui vocês podem ver que tem um espelho posicionado na bancada, e ela faz a medição do desvio, né, que esse espelho tem ao longo do seu comprimento com relação ao modelo, né, na qual eles tinham especificado. Então aqui a gente vê uma medida do mesmo espelho, né, foram 3 medidas, né, e depois a média, e a gente vê que o desvio está na ordem mais ou menos de 1,5 nanômetros, né? E sendo que tem alguns espelhos aqui que tem comprimento de meio metro, né? Então, você conseguir um desvio dessa ordem para um espelho que tem um tamanho considerável é bem complicado. Tá, esses espelhos depois eles vão em equipamentos, né, e aqui entra de novo o pessoal de projetos de linhas de luz, né, na qual o Renan faz parte, que é engenheiro físico, na qual a gente também tem especificações muito apertadas, né, do projeto, para garantir essa precisão do feixe de luz na amostra, né. Então, só para explicar, aqui seria a base na qual o espelho vai ser posicionado depois, e esse espelho ele tem que se movimentar, né? Então, o pesquisador lá, ele vai querer desviar a luz num certo sentido, né? Para fazer a sua pesquisa, e esse movimento tem que ser muito preciso. E como que o pessoal conseguiu desenvolver toda a tecnologia no CNPEM para conseguir fazer esse tipo de equipamento com a precisão necessária, né? Se a gente voltar aqui nas especificações, né, a gente tem que a estabilidade angular, né, da movimentação desses espelhos tem que ser na ordem de 0,1 microradianos, né? Então, o Renan, ele foi interagir com a indústria mecatrônica, principalmente a indústria de fabricação de chips, né, para ver como que eles conseguiam nos seus equipamentos tanta resolução, tanta precisão, e trouxe esse tipo de know-how para esse tipo de aplicação, né. Então, o mais bacana daqui é que a peça é rígida, né. Você não tem rolamentos para fazer esse movimento, ou seja, essa base ela é fixa por lâminas, né, metálicas, e você usa o próprio regime elástico do material para atuar como mola, né, do seu movimento, e dependendo da posição que você coloca e a forma dessas lâminas, você reduz movimentos no sentido que você não quer, ou seja, se tivesse algum tipo de vibração que poderia gerar movimento no sentido que você não quer, você, dependendo da geometria dessas lâminas e a posição, você consegue reduzir esse tipo de movimento, e você coloca as lâminas no sentido de facilitar o movimento que você quer, usando essa questão do regime elástico do material, né? Então, só para vocês terem uma noção, aqui é uma simulação, né?
do movimento dessa base, né, onde será posicionado os espelhos. Então, só passando mais uma vez aqui. Opa. Pessoal, acabei saindo aqui, deixa eu voltar. Então aqui a gente tem o movimento dessa base, como que ela é feita. Então, mais uma vez, foi um projeto de simulação, né, desenvolver toda essa geometria, e aqui a gente tem já essa estrutura montada e os espelhos posicionados em cima das estruturas, né. Mais uma vez comentando sobre engenharia preditiva, né, então antes de construir, tudo foi modelado, simulado, até a questão do aperto do parafuso, né, e aqui exemplificando isso, os espelhos eles seriam fixados com parafuso na base, e até a questão do torque aplicado nesse parafuso foi simulado para ver se o desvio que iria causar na simetria, né, na geometria do espelho, poderia impactar de forma negativa a luz que você estaria gerando lá na sua estação experimental. E aqui depois, uma vez fabricado, né, o equipamento e o espelho, você faz uma caracterização, né, com interferômetro de Fizeau, e você vê que a simulação e a medida ficaram próximas, né? Então, assim, mais uma vez, defendendo aquela questão de engenharia preditiva, você, antes de desenvolver, fabricar o seu equipamento, você tentar prever todas as variáveis que poderiam impactar no funcionamento e no que você precisa entregar, né, como resultado, antes de produzir, e você já começar a atuar na engenharia, né, nas melhorias ainda quando estiver em estágio de design e de prototipagem antes do seu produto final. Aqui também a gente mostra a simulação, né, a partir do interferômetro, né, então a gente tem uma simulação antes de produzir o espelho e a base, né, que vai fazer a movimentação desse espelho, e aqui a gente tem a medida e mostrando que ficaram próximas, né, a simulação e a medição. E também a parte de simulação de vibração, né, então, infelizmente aqui era uma animação que eu não consegui colocar na apresentação, mas antes de produzir o seu equipamento, também foi feito um estudo de modos de vibração desse equipamento, né? Ou seja, a própria vibração do solo passar por uma estrutura como essa, em quais frequências esse equipamento poderia vibrar, né? Isso poderia gerar um problema para a luz final, após ser refletida por esse espelho. Então, teve todo um trabalho de engenharia para que os modos de vibração não fossem modos presentes, por exemplo, na vibração do piso dos cílios, por exemplo, né? E aqui é legal mostrar que a simulação, mais uma vez, né, principalmente para o primeiro modo de vibração, ficou muito próxima da experimental, né? Ainda sem grande refinamento da sua simulação. E aqui a gente tem o modelo simulado, né? E aqui a gente tem um modelo experimental, na qual o pessoal colocou depois no equipamento já produzido acelerômetros, né? E causou vibrações com martelos de impacto na estrutura, para ver os modos que esse equipamento vibrava. E depois, na parte de instalação desses equipamentos nas linhas de luz, ou mesmo dos ímãs nos cílios, né? A gente tem o grupo de metrologia, né? Na qual tem o Henrique, engenheiro físico, e esse grupo, eles fazem com laser track, né, todo o mapeamento tridimensional, tanto do hall experimental dos cílios, quanto do túnel onde ficam os aceleradores dos cílios, e a partir desse estudo, esse mapeamento tridimensional, eles fazem o alinhamento de todos os equipamentos dos cílios, tanto da parte das linhas de luz, quanto da parte dos aceleradores, e esse tipo de trabalho é muito importante. A gente só conseguiu ter resultados com os cílios na parte de linhas de luz de forma tão rápida, ou seja, algumas linhas de luz já estavam
foram finalizadas e já conseguiram produzir experimentos por causa desse tipo de alinhamento, né? O acelerador dos Sirius ainda não passou por esse tipo de alinhamento. Agora, no começo de 2021, a gente vai ter uma parada, né, na qual a máquina não vai funcionar, para que o grupo de metrologia, né, na qual o Henrique faz parte, faça esse alinhamento fino, que a gente chama, dos equipamentos do acelerador. E um último projeto que eu queria comentar é da parte de detectores, né, na qual a gente tem a Débora, engenheira física da turma de 2008, da UFSCar. A Débora, ela foi para o CERN, né, para o LHC, durante um tempo, para conhecer o chip de detecção que o CERN estava desenvolvendo. Ela trouxe esse know-how para cá, né? Então, o grupo de detectores desenvolveram os detectores de luz, né? Só para explicar de forma resumida, a partir do momento que o seu feixe de luz atinge o seu material, a sua amostra que você quer fazer análise, você tem diversos tipos de detectores, né, para detectar como que foi o espalhamento, por exemplo, dessa luz após atingir a sua amostra, e a partir desses dados você consegue desvendar como que o seu material, a sua amostra, ela é formada, né. Então, aqui a gente tem 2 detectores que foram desenvolvidos para o Sirius, na qual a Débora fez parte desse projeto. É legal falar que esse know-how, né, adquirido para os detectores do Sirius, depois impulsionou uma startup, né, nacional, a PyTech, e a PyTech hoje detém esse conhecimento dos detectores que foram utilizados no Sirius, então eles estão levando para a indústria esse tipo de desenvolvimento, e eles que estão fabricando os modelos finais dos detectores que a gente está utilizando no Sirius, né. Aqui a gente tem 2 exemplos. A diferença é que esse é menor e ele é mais versátil, mais móvel, mais fácil, né, de manipular. Esse aqui já é um detector maior, na qual ele tem uma área de detecção maior, e não só isso, ele já tem toda uma etapa de processamento interna, né, com FPGA, então ele já te devolve os dados, né, dessa imagem com já um tratamento, né. Então, aqui tem o chip que foi desenvolvido pelo CERN, né, e o legal desse tipo de detector é que a gente fala que é pixelado, né? Então, você consegue fazer uma imagem de alta resolução. Aqui eu botei mais ou menos uma animação mostrando, né? Então, a partir do momento que o seu feixe de luz atinge o silício, né, do chip do detector, ele vai produzir os portadores, né? Esses portadores vão ser amplificados e a gente passa por um comparador que, a partir de uma certa amplitude desse sinal, você conta quantos fótons atingiram aquela posição do chip, e a partir disso você faz o mapeamento, né, do espalhamento dessa luz, por exemplo. Bem, galera, eu tentei falar de forma rápida, porque eu acho que eu estourei o tempo, né? Tentei passar rápido pelos projetos, mas a minha ideia aqui foi dar uma noção da diversidade, dos diversos tipos de projetos, né, na quais engenheiros físicos estiverem envolvidos com o projeto Sirius, né. E não só isso, mostrar como os projetos eles são generalistas no sentido de engenharia, né. Então, exige um conhecimento mais geral em diversas áreas de engenharia. Então, aqui eu vim com a pergunta, né, como que a engenharia física impactou o CNPEM? E eu não tenho a resposta, né, eu só posso dizer que o engenheiro físico encontrou um local de atuação na qual pudesse demonstrar suas competências de ser esse engenheiro mais generalista, né. Os projetos foram desafiadores, como eu comentei, a maioria desses equipamentos e projetos não existia na indústria mundial, então a gente teve que desenvolver o know-how e desenvolver todo o projeto dentro do laboratório para o Sirius, né? E aqui eu coloquei a descrição do curso de Engenharia Física, que eu peguei do pessoal da Federal do Rio Grande do Sul, né? Mas assim, agora eu como engenheiro físico, falando do meu feeling, né? O CNPEM,
é o local que mais recruta engenheiro físico para trabalhar com essa parte de pesquisa e desenvolvimento, né? E os desenvolvimentos para os Sirius foram desafiadores. E eu acho que, pelo fato da nossa formação de ser essa engenharia mais generalista, nos traz uma visão mais ampla de como atacar esses projetos multidisciplinares, né? Então, eu quis mostrar aqui para vocês o quão desafiador foram os projetos e mostrar como foi importante ter engenheiros físicos envolvidos com esses projetos. Pessoal, eu tentei correr, porque eu estava preocupado com o tempo, eu peço desculpas. Eu não sei se deu para acompanhar tudo. Como eu comentei, isso aqui foi uma pequena fração de projetos nos quais engenheiros físicos estiveram envolvidos no CNPEM. Eu não comentei de outros laboratórios, apenas do projeto Sirius, porque grande parte dos engenheiros físicos estão envolvidos com o projeto Sirius. Por exemplo, no meu caso, eu estou no CNPEM desde 2013, e de 2013 até hoje, em todos os projetos nos quais eu me envolvi, foram para o Sirius, né? E eu acho que é isso. Eu confesso que é meio estranho apresentar sem público, mas eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco mais sobre o projeto Sirius, né, e quão desafiador foi, e mostrar esse leque de atuações da engenharia física num projeto como esse, né. Então, desde a parte da construção civil, a qual teve todo um desenvolvimento para que o prédio do Sirius não passasse vibrações externas para dentro do acelerador, até a parte de desenvolvimento de chips para detectores de raio-x, né, a qual eu comentei no final que a Débora, a engenheira física, estava envolvida. Então, esse leque de atuações assim, em diversas áreas de engenharias. Enfim, acho que foi isso. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. E estou aberto para tirar dúvidas. Bom, André, primeiramente eu queria te agradecer pela excelente palestra. Vai ver quando a gente lê os comentários que escreveram. Então, agora eu vou abrir as perguntas. Então, a primeira delas foi minha. Eu queria saber se o CNPEM tem algum programa de mestrado ou doutorado em engenharia física e se ele tem, se precisa fazer alguma prova para ingressar ou... Certo. O CNPEM, ele não é uma instituição de ensino, né? Então, eu não sei se eu vou conseguir responder com todos os detalhes, porque eu não sei direito como funciona todas as etapas, mas a gente tem muitos projetos em colaboração, por exemplo, com a Unicamp. Então, tem engenheiros físicos com vínculos com a Unicamp, por exemplo, fazendo pós-graduação no CNPEM. Não tem que fazer nenhum tipo de prova, né? Por exemplo, eu tenho um engenheiro físico formado na Unicamp, um colega meu, que ele atua numa das linhas de luz, né? Então ele está desenvolvendo, justamente na linha de luz de infravermelho, então ele está desenvolvendo técnicas e equipamentos para fazer esse tipo de amostragem por infravermelho, e ele está fazendo pós-graduação, né, mestrado na Unicamp, eu acho que é com vínculo na Unicamp, não tenho certeza também, mas o projeto dele está sendo desenvolvido todo no CNPEM, né, junto com esse grupo da linha de luz de infravermelho. Mas não tem, para fazer pós-graduação com vínculo no CNPEM, não tem nenhuma prova. Eu acho que basta você conhecer algum pesquisador que atua no CNPEM, por exemplo. Se você tiver interesse em alguma área de pesquisa na qual ele desenvolve, você poderia entrar em contato e você poderia combinar essa pós-graduação, né? No meu caso, eu estou fazendo pós, mas é como aluno especial, né? Eu ingressei como aluno especial na Unicamp. Então, não é com vínculo com o CNPEM, né? É uma pós-graduação na Unicamp. Eu confesso que minha pós-graduação está se estendendo a infinito, né? Porque como eu não entrei formalmente na Unicamp, então eu fiz de forma mais diluída as disciplinas. E eu estou estendendo cada vez mais para entrar oficialmente, porque eu entendi que o projeto Sirius demandou muito tempo, né? E eu percebi que se eu entrasse oficialmente no mestrado agora, eu não ia conseguir fazer em paralelo uma pós-graduação junto com os desenvolvimentos que eu estava fazendo, por exemplo, o Sirius, né? Mas é muito legal essa proximidade do CNPEM com a Unicamp, sabe? Então,
eu nunca tive nenhuma dificuldade, ou o meu gestor nunca liberou, me deu tempo, tipo, liberar horário para eu ir fazer disciplina na Unicamp e voltar e continuar trabalhando, sabe? Então, como eu mostrei lá no mapa, é muito próximo o CNPq da Unicamp, e isso facilita fazer uma pós-graduação. Mas é isso, não sei se eu respondi, Paulo. Respondeu. Obrigada. Imagina. Vou passar para a próxima. Essa é do Leonardo Barcelos. Ele disse: eu tenho bastante interesse nessa parte de simulação, mas não sei por onde começar. Tu sabe dizer onde eu posso buscar esse tipo de conhecimento? Tenho bastante interesse, principalmente em simulação de eletromagnetismo. Ah, legal. Tá, simulação de eletromagnetismo tá correlacionado muito com a minha área, que é da parte de radiofrequência. Onde buscar esse tipo de conhecimento? Por exemplo, no meu curso de engenharia física da UFSCar, a gente não teve nenhum tipo de disciplina, né, que envolvesse mais esse ferramentário de simulação. Todo o conhecimento que eu adquiri na parte de simulação eletromagnética foi atuando nos projetos no CNPq, né, no Sirius, no caso. Uma coisa legal da engenharia física, pessoal, e eu acho que esse é o nosso diferencial, é que a gente tem a base matemática e física muito forte. Então, quando eu tive que aprender a mexer nessas ferramentas de engenharias, né, por exemplo, ferramentas de simulação, eu não tive tanta dificuldade para entender o conceito físico, né, e até conseguir desenvolver modelos para simular de forma mais eficiente, porque eu entendia a física por trás e entendia a matemática como aquele modelo fazia, né, calculava, fazia a simulação. Então, Leonardo, né, o nome, né? Então, Leonardo, assim, eu não tive no meu curso, né, mas eu te digo que com conhecimento de engenharia, de matemática, se você tem muito material na internet, tem vídeos no YouTube. No caso, eu fiz um curso na ANSYS, que é uma empresa que disponibiliza software de simulação, né? Mas, por exemplo, o Mark, que é o colega do meu grupo também, que trabalha agora com as simulações dos módulos amplificadores, o conhecimento dele foi praticamente estudando o material e projetando, e testando, e validando, começando com simulações mais simples, aí ele construía protótipos mais simples e validava, né? E hoje ele está no nível de excelência, assim, de simulação eletromagnética. Uma coisa muito importante para quem gosta da parte de simulação, eu acho que é a parte de física computacional, cálculo numérico. Eu fui uma pessoa que sempre não gostava muito da parte de cálculo numérico, eu gostava de calcular de forma analiticamente as coisas. Mas depois, atuando como engenheiro, eu vi como essa parte numérica é importante. E softwares de simulações utilizam cálculo numérico, né? Então, para você entender exatamente o que o programa está fazendo e você saber otimizar a sua simulação, é muito importante esse tipo de conhecimento. Mas, cara, se você gosta de simulação, tem muito material na internet, tem até ferramentas em Python também para fazer alguns tipos de simulações, MATLAB, enfim. Mas eu também não tive no curso, mas eu acho que o legal da engenharia física é isso, sabe? Por ter a base muito forte, fica, para a gente fazer essa transição para ferramentas de engenharia não é tão complicado, sabe? Porque a gente entende a parte mais complicada, que é como que funciona a parte matemática. Não sei se o Leonardo é da engenharia física. Isso, ele é da engenharia física, sim. Perfeito, eu vou passar para a próxima pergunta, essa é da Vitória Xavier. Ela disse: tem alguns amigos da UFSCar que fizeram estágio bolsa de verão no CNPq. Você fez também? Sabe como funciona? Muito legal essa pergunta. Eu entrei no CNPq pelo programa de estágio, a gente chama PUI, né, que é o Programa Unificado de Estágio do CNPq. Eu acredito que a grande parcela dos engenheiros físicos, e não só de engenheiros físicos, mas de outras engenharias que estão no CNPq, eles entraram a partir do estágio. Bolsa de verão eu não fiz, mas a Débora, que eu comentei, que fez essa parte do projeto dos detectores, ela foi bolsista de verão. Ela também depois entrou no estágio pelo esse programa de estágio unificado. E eu acho que é a porta de acesso ao CNPq, a melhor forma de acesso ao CNPq, assim, para quem quer atuar nessa área de engenharia. O programa de estágio, normalmente, ele abre no segundo semestre de cada ano, né? Então, é divulgado. Eu posso, na página do próprio CNPq, depois se vocês procurarem,
tem lá o link que vai levar para a página do programa de estágio. Então, é um processo seletivo unificado, né? Então, cada gestor divulga a vaga que ele tem disponível e é feito um processo unificado de todos os candidatos, né? E depois a gente seleciona os candidatos, tem algumas etapas, como esse ano foi tudo de forma online, então a gente teve entrevista, teve toda aquela etapa de análise de currículo, histórico, entrevistas, tudo de forma remota. Eu abri uma vaga de estágio para esse próximo ano, então agora em 2021 vou estar orientando um estágio, da mesma forma que eu orientei o Mark há 2 anos atrás. Mas, galera, vale a pena, entra lá na página do CNPEM, entra na página do Programa de Estágio Unificado, acho que é a melhor porta de acesso, assim, para o CNPEM. E só para vocês terem noção, quando eu entrei como estagiário em 2012, com 3 meses de estágio, o pessoal me mandou para um curso nos Estados Unidos, foram 2 semanas de curso, ou seja, eu era estagiário ainda com 3 meses, não sabia o que estava acontecendo, porque eles sabiam o quão desafiador seria o Sirius e eles precisavam preparar esse pessoal novo de engenharia que estava entrando, né, para esses desafios do Sirius. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que houve um investimento do CNPEM até em nível de estágio, sabe? Então, o estagiário lá não está lá para servir de mão de obra barata para a instituição. Não, a gente aposta na formação do estagiário. Os estagiários, eles têm projetos desafiadores e mesmo se eu não tivesse continuado no CNPEM, eu acho que o conhecimento adquirido no estágio seria muito importante para minha carreira profissional. Perfeito, então, vou passar. Temos mais algumas perguntas. Eu não sei como é que tu tá de tempo, mas acho que não vai demorar mais muito. Eu tô tranquilo, Paula, pode estender. A gente tem bastante tempo ainda, então. O Gustavo Rottenberg perguntou: o que tu diria que é mais importante em um engenheiro físico ter na hora de tentar uma vaga no CNPEM? O que é mais importante? Nossa, essa pergunta é interessante, porque durante o processo de estágio, e como ele é unificado e às vezes estão participando vários gestores de projetos, né, a gente sempre tenta identificar o perfil do candidato que se enquadra melhor em cada projeto, né? E a gente às vezes pergunta para o candidato no que ele se identifica mais, né? Se ele gosta de programar, se ele gosta de simulação, da parte de hardware, né? Eletrônica, enfim. E todo candidato fica um pouco receoso de responder isso, porque ele fica preocupado de estar eliminando, fechando portas, né? Se ele falar que prefere uma coisa e falar, talvez no CNPEM eu não vou conseguir atuar com isso. Mas o CNPEM, ele é tão generalista, assim, as áreas de atuações, eu acho que vocês puderam ver pelas atuações aqui dos engenheiros físicos, né, nas mais diversas áreas, e como eu falei aqui, é só uma pequena fração. Por exemplo, eu tenho um colega que ele desenvolve software de processamento de imagem, sabe? Então, a parte dele é mais a parte computacional mesmo, né? Então, todos aqueles dados gerados pelo detector que a Débora projetou, né, depois vai precisar de um software para tratar aquelas centenas de gigabytes, né, para gerar o resultado final. Então, tem gente atuando em softwares, gente atuando na parte mecânica, parte de materiais, parte de eletromagnetismo, enfim. Então, para entrar no CNPEM, cara, eu acho que você não precisa se preocupar em saber uma área que será mais favorecida, sabe? A gente tem aplicações nas diversas áreas de engenharias. Então, a gente identificando que você tem um potencial, sabe? Provavelmente você vai entrar no estágio do CNPEM. Respondi, Paula? Beleza. Para mim, respondeu. Próximo da Renata. Ela tem um comentário que a apresentação é incrível. Sempre tive muita curiosidade sobre esse assunto. Obrigada. E ela tem uma pergunta. Essa configuração é definitiva ou ainda tem coisas a serem agregadas e melhoradas? A estrutura é bem recente. Eu acho que ela quis se referir aos Sirius. Sim, provavelmente, deve ser. Tá, legal a pergunta. Obrigado.
Falar a verdade, eu tô achando minha apresentação não tão boa, tô tendo muita dificuldade com isso de estar de forma remota. É muito estranho, pessoal. Parece que você tá falando sozinho às vezes. Mas obrigado, bacana que vocês gostaram. Tá, com relação aos Sirius, né? Sim, o Sirius a gente está na primeira etapa, né? A gente está fazendo o comissionamento dele agora, mas vários sistemas já estão programados upgrades, né? Por exemplo, o sistema na qual eu participo, que é o da radiofrequência, né? Atualmente, as nossas estruturas de radiofrequência, né, que aceleram os elétrons no acelerador principal, no anel de armazenamento, né, que é o acelerador maior, a gente está usando estruturas feitas de cobre, né? Ou seja, são cavidades ressonantes feitas de cobre, né? A gente vai fazer um upgrade passando por estruturas supercondutoras. Vai começar no final de 2021. Então, a gente está agora trabalhando para desenvolver o sistema para as cavidades ressonantes supercondutoras. Assim, o Sirius ele já foi projetado para que ele tenha uma flexibilidade de upgrades para estar sempre nesse pioneirismo de fonte de luz síncrono mundial, sabe? Então, isso é uma coisa bem legal de se falar. Não foi uma máquina já pensada em projetar e ser engessada, né? Ela já está no seu potencial final. Então, a gente tem várias etapas ainda de melhorias para chegar no estado da arte mesmo, né? Então, por exemplo, meu grupo ainda tem etapas de desenvolvimento que a gente está desenvolvendo. Linhas de luz tem muitas etapas ainda de desenvolvimentos, né? Tanto nas partes da parte ótica, detectores, monocromadores, construção das linhas de luz, né? Então, o que eu posso falar é que nunca acaba. A gente sempre está melhorando o sistema e sempre está entregando um resultado mais próximo do estado da arte, assim, né? Mas é isso. A gente está precisando sempre de gente, pessoal. Que bom, né? Acho que depois dessa palestra vão surgir inúmeras candidaturas de estágio no que vem. Ah, tomara, a gente precisa. Agora tem o Bruno Macedo, ele tem um comentário e uma pergunta. Eu vou ler o comentário primeiro. Impressionante ver que temos engenharia de ponta em nosso país, além de profissionais com diversas formações trabalhando juntos em nosso país. Meus parabéns a todos. Depois tem a pergunta dele. Sabe informar se existe pesquisa em novos modelos de detectores? Estudei sobre MCP e fiquei muito interessada nesse tipo de desenvolvimento. Obrigado mais uma vez aí pelos elogios com a apresentação. Tá, a respeito dos detectores, eu não vou conseguir te responder isso porque eu não sou do grupo de detectores, então eu vou ficar devendo esse tipo de resposta nesse tipo de desenvolvimento. Na minha apresentação, eu vou deixar depois disponível o link, tem o nome da Débora lá, né, que é a engenheira física que está nesse grupo de detectores, né. E aí, como eu comentei, ela ficou um tempo no CERN, ela adquiriu o conhecimento dessa parte de detectores e trouxe para cá. E aí eu acho que ela vai poder falar mais sobre essa área de detectores. Desculpa, mas eu não vou conseguir responder essa pergunta. É legal falar dessa parte de detectores porque, como eu comentei lá, né, todo esse conhecimento impulsionou uma startup aqui no Brasil, né? E ela formou uma startup para fornecer os detectores para os Sirius e agora também ela está desenvolvendo detectores para outras aplicações, para a indústria nacional, e, enfim. Mas desculpa, eu não sei responder na parte de detectores. Não tem problema. Tem mais um comentário do Michel. Mais legal é ver a engenharia física presente em todo lugar. E eu acho que é mais ou menos isso que tinha. Não sei se mais alguém tem alguma outra dúvida. Se não, eu queria te pedir. Eu tenho muito interesse na área de análise de materiais. Tem engenheiros físicos trabalhando com isso lá no CNPq? Tem vários engenheiros físicos atuando com os grupos de pesquisa nas linhas de luz, né? Então, desde a parte de desenvolver uma pesquisa própria, né? Como eu comentei, o CNPq é um laboratório aberto, mas ele também tem suas linhas de pesquisa, né? Os pesquisadores internos também desenvolvem suas pesquisas. Então, esses engenheiros físicos, nos grupos de linhas de luz, né, que a gente fala que é a divisão científica, né?
eles estão atuando desde a parte de você desenvolver ferramentários de engenharia para as linhas de luz, né, até na parte de pesquisa mesmo. Tem engenheiro físico atuando em pesquisa nas linhas de luz. Então, sim, tem como fazer pesquisa de análise de materiais, caracterização de materiais, enfim, no CNPEM. Tem engenheiro físico atuando nesse tipo de área. Certo. Obrigada. Então, eu acho que não tem mais nenhuma dúvida. Eu acho que a gente pode ir encerrando. Então, eu queria agradecer muito a tua presença, André. Foi uma palestra excelente. Eu acho que todo mundo gostou, só tem comentário positivo e muito obrigada por estar aqui conosco. Foi muito construtivo. Obrigado, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Eu acho que sempre, eu gosto muito de falar sobre o CNPEM e falar sobre engenharia física. Eu sou engenheiro físico feliz, assim, com o que eu faço e com o curso. E eu gosto de falar do CNPEM porque como o próprio Zé Roque, que é o diretor do CNPEM, comentou no jubileu de 20 anos da engenharia física da UFSCar, o CNPEM é o local que mais recruta engenheiro físico para trabalhar nessa parte de P&D. E eu acho que o CNPEM foi muito importante para a formação da carreira de engenharia física, né? E eu acho que é isso, galera. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Adorei participar dessa semana acadêmica das engenharias. E bacana, espero que vocês tenham gostado. Obrigada mais uma vez, então, e eu acho que podemos ir encerrando. Tá certo. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal.